Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Aruan e esse é o canal Aruan Rosa do Deserto. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo. Então vamos lá? No vídeo de hoje eu quero começar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês gravando esse vídeo. Gratidão a Deus pela nossa vida, pela nossa família e por tudo que Ele nos dá de bom e de maravilhoso nessa vida. E quando Ele também nos dá força para enfrentar os problemas, que todos temos, mas com fé em Deus nós os enfrentamos e vencemos. Então vamos lá, meu povo, bora pro vídeo saber a história de como Aruan começou a cultivar a rosa do deserto? Então vamos lá. Gente, em 2014 eu ganhei 3 mudinhas de rosa do deserto. Só que eu não sabia cuidar. Então, quando eu ganhei, elas estavam com flores. Mas alguns dias depois, aquelas flores caíram e ficou sem flores, porque foi um ano e pouco, e elas não floriam. Ficavam ali só aquelas 3 mudinhas, apenas com um caldex muito bonito, com lindas folhas, né? Mas flores, não tinha flores. E eu achava muito sem graça. Não vou confessar que no começo eu achava muito sem graça a rosa do deserto, porque as minhas não tinham flores. Então, de 3 mudas, uma não resistiu, porque eu molhava todos os dias e uma delas não resistiu. Aconteceu uma podridão no caldex e eu consegui salvar apenas um galho. E o galho dela eu tenho ali até hoje. Esse aqui é um galho, uma mudinha do galho que eu salvei lá em 2014. Mas esse aqui é um galhinho que eu tirei recentemente. Então, gente, a rosa do deserto, ela é muito resistente. Ela é guerreira. Mas a gente tem que saber cuidar delas. Tem alguns cuidados que a gente precisa, né? Colocar no cultivo das rosas do deserto para que a gente tenha sucesso. Porque o objetivo de rosa do deserto são flores e caldex. Olha isso, eu estou fazendo um trabalho de raiz aranha. E é um galho. Mas o objetivo que a gente tem em rosas do deserto é a gente ter lindas flores. Esse é o nosso objetivo. Então, gente, daí, lá em 2015, eu comecei a pesquisar sobre como cuidar de rosas do deserto. E eu encontrei alguns canais que estão aí no ar até hoje, né? Eu não vou falar o nome, mas um desses canais é muito famoso e ele é, acho que um dos pioneiros, acho não, ele é pioneiro em canal sobre rosas do deserto. E eu aprendi com essa pessoa do canal, eu aprendi a fazer podas, aprendi a fazer limpeza de caldex, aprendi sobre o substrato. Mas o mais importante que eu aprendi com essa pessoa, gente, foi fazer polinização. A partir do momento que eu aprendi a fazer a polinização, aí sim, aí o meu cultivo de rosas do deserto foi para frente. Porque duas mudas de rosas do deserto que eu tinha, eu fiz a polinização. É, aí, a partir daquele momento, eu já sabia adubar, elas começaram a dar florzinha. Lá em 2015 elas começaram a dar as florzinhas. Não eram muitas flores não, era uma flor, 2 flores, mas eu aproveitei aquelas poucas flores que tinha e fiz o cruzamento dos pólens de uma rosa do deserto para outra. E eu consegui, gente, nas minhas primeiras tentativas, eu consegui, em um dos pés de rosa do deserto, eu consegui 2 pares de vagem e no outro eu consegui 3 pares de vagem. Então, eu tinha 5 pares de vagem e eu estava muito feliz. Eu me lembro que eu ficava o tempo todo, todos os dias, toda hora eu ia lá observar essas vagens, se estava tudo bem, se não tinha nenhum insetinho comendo. Se as vagens estavam se desenvolvendo, eu ficava o tempo todo nas minhas rodas do deserto, observando e cuidando para que tudo desse certo. Então, 3 meses depois, elas ficaram no ponto de colheita e eu colhi. Desses 5 pares de vagem, eu colhi 263 sementes de rosa do deserto. Eu nunca tinha visto uma sementinha de rosa do deserto, apenas nos vídeos. Mas assim, eu nunca tinha visto. E eu limpei, tirei ali, né, abri a vagem, limpei, contei essas sementes. Nossa, eu pensei, é muita semente.
E realmente foi muita semente, foi muito abençoada a colheita, mas eu fiz com tanto amor, com tanto cuidado. E eu plantei essas 263 sementes e elas germinaram, todas, todas germinaram. Eu fiquei encantada. E 3 meses depois da germinação, eu tinha todas essas mudinhas de rosa do deserto. Só que aí, quando eu fui fazer o replante, algumas não resistiram. Mas ainda assim, eu fiquei com 250 e alguma coisa de mudinhas de rosa do deserto. E isso apenas uns 3 meses depois. Porque a polinização, quando a gente faz a polinização, é 3 meses para você, a partir do momento que você faz a polinização e que pegou a polinização, 3 meses depois você já consegue colher as sementes das rosas do deserto. Elas já estão no ponto para serem colhidas. E aí é só plantar. E foi o que eu fiz. Então é isso, meu povo. O vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como que vocês vão sair de apenas uma, duas, três mudinhas de rosa do deserto para a quantidade que vocês fizerem aí a polinização de vocês. É só fazer a polinização. E vou mostrar também como que eu faço a germinação, vou falar sobre os vasos, sobre o transplante, com quanto tempo fazer o transplante dessas mudinhas. Então vamos lá aprender um pouquinho sobre como germinar a sementinha da rosa do deserto e fazer com que o seu cultivo de rosa do deserto, ó, em 3 meses vai lá para cima e você pode até ganhar um dinheiro, pessoal. Um dinheirinho bom com o cultivo de rosa do deserto. Então vamos lá para o vídeo? Bora, meu povo, aprender que saber as coisas é a melhor coisa do mundo. Então, para vocês terem sementes, ou vocês podem comprar as sementes, se souber, né, de alguém que venda semente, pessoas confiáveis, vocês podem comprar semente, pode pedir pela internet, mas se vocês já têm aí algumas rosas do deserto que já estão dando flores, é só fazer a polinização. Você vai pegar o pólen, eu vou fazer em outro vídeo como que faz a polinização, porque eu preciso de alguém para segurar o celular, porque não dá para fazer a polinização e fazer o vídeo sozinha. Então, você vai pegar o pólen de uma rosa do deserto, esse aqui é um pé de rosa do deserto, você vai pegar o pólen dessa flor e você vai passar para outra flor. Você vai escolher aí. Pode ser dobrada com dobrada, simples com simples, aí é o que você tiver aí no seu plantel de rosa do deserto. O importante é você saber que você tem que pegar o pólen de uma flor para passar para outra flor de outro pé. Então, após a polinização, 3 meses depois, a gente vai abrir, né, as vagens e a gente vai se deparar com as sementinhas lindas, maravilhosas que eu vou mostrar para vocês ali. Então, vamos lá. Agora que eu já expliquei um pouquinho para vocês de como que eu comecei o meu cultivo de rosas no deserto lá em 2014, agora eu vou mostrar para vocês como que a gente faz aqui o procedimento para germinar as sementinhas. Tem algumas pessoas que gostam de colocar as sementinhas de molho na água, umas 2 horas antes do plantio. E eu não gosto, eu já planto direto no substrato. Mas antes eu quero mostrar para vocês as opções de vaso, porque às vezes você não tem vasinhos aí como esse, que é o potinho 11, esse é o potinho 11. Às vezes você não tem esse vasinho, tudo bem, potinho 11 você não tem, o ideal é que plante no potinho 11. Se não tem o potinho 11, tudo bem. Você também tem a opção de plantar nesses pequenininhos aqui, ó, que é o potinho 6. Olha só, ele vai pouco substrato e a mudinha de rosa do deserto pode ficar aqui há uns 2 meses ou até mais, dependendo do desenvolvimento delas. Então, esse aqui é o potinho 6. Você pode adquirir esses potinhos, são muito baratinhos se você comprar de muitos, né, de uma vez. São bem baratinhos e fáceis de encontrar. E também tem as bandejinhas, olha só. Essas bandejinhas aqui são para a produção de mudas de cana. E eu comprei para fazer mudinhas de rosa do deserto. Essa aqui é uma bandeja com 15 células, que são aqui, né, esses buraquinhos onde a gente coloca o substrato para plantar a semente, são 15 células. Eu prefiro germinar nessas bandejinhas aqui, porque ocupa pouco espaço e qualquer lugarzinho você coloca, ó, 2 dessas aqui já vai ser 30 sementinhas.
Então, vai ocupar aí, ó, pouco espaço. Olha só. Você pode plantar mais de 200 sementinhas aí e você vai ocupar quase nada de espaço, se o seu problema for espaço. Mas então, vamos lá agora para o substrato. Deixa eu falar sobre o substrato. Ah, e antes também eu quero falar sobre opções. Se você não tem esses vasinhos, se você não tem esse vasinho, se você não tem esse, não quer comprar, não quer gastar dinheiro com vasinhos, você também tem essa opção, ó. Garrafa de refrigerante, né? Ó, vasilhame de refrigerante. Você vai cortar assim, ó, os 4 dedinhos, vai fazer furos. Olha, eu uso as marcações aqui, ó, do PET, ó, pra fazer furos, ó. Fica bem furadinho. Olha só. Essa aqui é de 2 litros, você pode cortar assim. E esse aqui é de água mineral, acho que é de 600 ml, esse daqui. A mesma coisa, você vai cortar, ó, uns 4 dedinhos, vai fazer furos. Eu uso as marcações aqui do vasilhame, ó, e faço furinho em cada uma dessas marcações, e faço no meio, e faço aqui. Então, fica bem furadinho, isso é importante. Só que hoje eu vou plantar nas bandejinhas, porque eu não quero ocupar muito espaço, não. Então, vamos lá. Uma coisa muito importante, deixa eu voltar aqui, que eu quero falar, é sobre o substrato. O substrato, vocês podem usar aí o substrato que vocês encontrarem na cidade de vocês. Eu aqui estou usando substrato para plantio ou para a produção de mudas. Olha só, ele é bem soltinho. E antes de colocar nas bandejinhas ou nos vasos, eu dou uma leve umedecida nesse substrato. Esse substrato aqui, ó, ele é composto por casca de pinos, pó de coco, fibra de coco e carvão vegetal. E ele já tá prontinho aqui, só não esquecer de dar uma leve umedecida. Nunca coloque nas bandejinhas ou nos vasos o substrato seco, porque depois você vai ter dificuldade em molhar esse substrato e vai até arrancar as sementinhas de dentro do vaso. Então, é importante colocar o substrato úmido, ó, bem úmidozinho. As sementinhas estão aqui e eu vou usar as bandejinhas. Eu vou colocar aqui, ó, vou dar uma leve apalpadinha para firmar aqui o substrato, para não ficar espaço aqui no vaso. Mas você pode usar o substrato na sua cidade que você achar. Tem ótimos substratos no mercado. Eu gosto sempre de comprar um de boa qualidade, porque não gasta muito substrato e é mais garantido que não vai dar problema, né, na germinação das sementes. Porque se você comprar um substrato de qualidade ruim, pode ser que as suas sementinhas venham a pegar fungos, né, que vem no substrato. Que tem o substrato que é barato, mas é ruim. Assim como tem o substrato que não é tão caro, mas é bom. Então, escolha aí um substrato bom. Produção de hortaliça, produção de mudas de hortaliça, substrato plantio. Ajeita tudo assim, ó. Aqui já tá plantada uma sementinha, porque ela já tava germinando. Aqui ela já tá, não sei se vocês conseguem ver. Tirar ela aqui, ó. Ela já tá germinando. Aí eu coloquei ela aqui já pra ela germinar, brotar. Então vamos lá para o plantio. Agora, na hora de colocar as sementinhas, eu preciso tirar a luva para eu conseguir pegar a sementinha. Agora é muito fácil, gente, não tem segredo. Deitou a sementinha aqui, ó. Coloca ela deitadinha. Ó, deita a sementinha. Não é em pé, não é assim, não. É deitadinha. Deita ela aí. Semente rosa do deserto germina muito fácil. Até quando ela cai no jardim ali nos vasos, que você nem percebe, elas germinam.
Quando você vai observar, tem mudinhas de rosa do deserto nascendo nos vasos. Por aí. Aí depois a gente vem com um pouquinho de substrato, ó. No próximo bandejinho eu vou pegar o telefone e vou mostrar direitinho para vocês verem assim por cima. Ótimo esse aqui. Vamos para outra, né? E é muito bom, gente, germinar sementinhas de rosa do deserto. Eu adoro vê-las nascendo. Aqueles caldex bem gordinhos. Eu amo ver aquelas bebezinhas assim. E é muito rápido. É só agasalhar aqui. Quando eu colhi as minhas primeiras sementes de rosa do deserto, eu não tinha bandejinha, eu não tinha vasinhos. Eu germinei em copinho descartável, aqueles de cafezinho ou copo descartável de 200 ml. A maioria eu germinei em copinhos descartáveis e deu muito certo. Também você pode plantar juntas numa vasilha de plástico, uma bacia de plástico. Você pode plantar elas todas juntas, igual também fiz, porque eram 200 e tantas sementes, eu não tinha vasilha suficiente. Então, eu plantei em tudo, até a vasilhinha que eu fui achando. Vou pegar mais substrato. Então, essas daqui eu já plantei, ó. Daqui a pouco eu vou molhar, tá vendo? Cobriu de leve. E agora eu vou plantar essas aqui com vocês, ó. Pra vocês verem assim, com o telefone nessa posição, ó. É só colocar aqui. Aí, ficou faltando 3, mas as minhas sementes acabaram aqui. Agora a gente vem com um pouquinho só, ó, bem de levezinho, e cobre bem, olha aí, não vai apertar, só isso, e tá prontinho. O próximo passo agora é molhar, muito importante molhar. Então vamos molhar, olha só. Com a mangueira, você coloca no chuveirinho mais fininho que você conseguir. Olha, tá vendo que é só uma chuvinha, ó, garoinha, como se diz? Então você vai, ó, molhar bastante. Molha até escorrer água no fundo do vasinho, aqui das bandejinhas. Não precisa ficar com medo de molhar. Não pode ser água forte, porque senão você vai arrancar a semente. Mas olha só, já tá saindo água no fundo das bandejinhas aqui. Por isso que é importante umedecer o substrato antes de colocar nas bandejas. Porque senão vai molhar por cima e não vai molhar embaixo. As sementes não vão conseguir pegar água. Se você colocar elas no substrato seco, vai ficar mais difícil. Então, ó, já até escorreu água aqui, ó, nas bandejas, no fundinho da bandeja. Tá tudo bem molhadinho. Você viu que a água passou pelo substrato, ficou bem molhadinho. Vamos conferir se molhou a sementinha, ó, tá molhadinha, ó. Tá molhadinha. Dependendo do substrato, a semente fica aqui seca. E ela precisa ficar úmida. Essa umidade que vai fazer ela germinar. E agora pronto. É só esperar germinar. Com 2, 3, até uma semana já deve ter germinado quase todas. Depende da semente. Se era uma semente mais jovem, essa aqui foi semente que eu comprei. Então depende se era uma semente recém-colhida ou se já era uma semente que já colheu bastante tempo, vai depender. Mas no máximo até uma semana todas vão germinando. E aí é só alegria. Agora, depois que a gente já plantou as sementinhas, eu quero mostrar para vocês as fases de uma semente de rosa do deserto e o seu crescimento. Então eu já mostrei como que a gente plantou.
Tá? Então essa daqui, ó, já é, ó, nesse potinho 6, aqui já é uma mudinha de não tem nenhum mesinho ainda não, viu? Olha, são poucas folhinhas, ela tem acho que 3 parzinhos de folha. Olha aí no potinho 11, olha que gracinha que fica. Esse aqui no potinho maior. Essas aqui, gente, não fui eu que plantei, viu? Essas aqui eu comprei porque eu não tinha nenhuma nessa fase, nessa idade. Eu comprei de uma amiga minha. Olha aqui, que gracinha. Ela disse que tem um mesinho. Olha essa que linda. Bem gordinha, no vasinho também, vasinho 11, só que quadradinho. E aqui, essa sim, essa das minhas sementes que eu plantei já tem um tempo. Olha essa aqui. Essa já tem 2 meses, ó. Ela é bem compridinha e gordinha, tem bastante galhinhos por causa da genética. Não fiz poda de beliscão e ela já tem os galhinhos. Olha essa também. Eu já coloquei, ela poderia estar até no vasinho desse, mas como eu quero que ela cresça bastante assim, ó, compridinha, eu já coloquei um vasinho maior, mas ela poderia muito bem estar ainda no vasinho desse, ou desse. Mas eu coloquei aqui, ó, porque eu quero que ela cresça bastante. Agora essa daqui, gente, essa daqui é exceção. Olha só, essa aqui tem 4 meses apenas. E olha a grossura que tá o caldex dessa menininha aqui. Acho que tá um pouquinho escuro aqui, não? Olha só como que tá o caldex dela, com bastante estria de crescimento. Tem bastante galhinho aqui. Eu não fiz poda de beliscão, porque eu poderia ter cortado aqui, ó, para ter mais galhos. Mas eu deixei ela crescer. E olha aqui, 4 meses e já com botão floral. Então ela já tá com botão floral aqui com apenas 4 meses. E essa daqui tem 6 meses. Olha já a diferença. Ela já é um pouquinho gorda aqui embaixo, compridinha, porque eu não fiz poda. Poderia ter feito poda para ela ter bastante galhos, mas eu não fiz. E olha só, 6 meses e com floração. É uma flor simples, de 5 pétalas, mas ela é linda, 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 linda. E eu ainda não conferi se ela é perfumada. Deixa eu ver. Ela é perfumada, gente. Ela é perfumada. Eu faço cruzamento aqui de umas perfumadas que eu tenho. E olha que linda que ela está. Agora, gente, eu vou deixar com vocês aí fotos e alguns vídeos das minhas primeiras sementes, da minha primeira polinização e das minhas primeiras vagens, tá? E como que foi a evolução aqui do meu cultivo de rosa do deserto.